Boa noite, igreja. Paz do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Que você seja bem-vindo aqui neste lugar. Vamos se colocar de pé para adorar a Deus. Você escolheu o melhor lugar para estar hoje. O melhor lugar para se encontrar com o povo de Deus. Nós estamos num lugar que nós estamos em união, na casa do Pai. E nós podemos engrandecer a esse Deus, dar a nossa gratidão a Ele, o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração, porque até aqui tem sustentado o Senhor as nossas vidas. Você pode se alegrar por isso, você pode adorar ao Senhor por isso, por você ser sustentado pelas mãos do Todo-Poderoso, o Deus que tudo vê, o Deus que tudo pode fazer. Que o nome dele seja glorificado aqui neste lugar, nesta noite. Entregue tudo ao Senhor, entregue a sua adoração a Ele, amém? Nós te adoramos, Jesus. Tu és exaltado, Senhor, aqui neste lugar, Pai. Nós amamos a tua presença, ó Deus. O seu sussurro na brisa que vem do amanhecer, na dança do mar, ouço a sua voz ecoar. Posso ver criar a vida. Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Ouço o seu sussurro na brisa que vem do amanhecer, na dança do mar, ouço a sua voz ecoar. E ao seu
Você pode declarar essa noite, aleluia. Aleluia. Toda a criação te adora, Jesus. Aplauda o Senhor com força. Aleluia. A Bíblia fala que toda a terra está cheia da glória de Deus. Amém, queridos? O Salmo 139, versículo 7 em diante diz o seguinte: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Não tem como fugir do Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Nós estamos envolvidos na presença e na glória de Deus. Amém, queridos? Nós temos motivos demais para se alegrar na presença dEle. Somos dEle, vivemos por Ele, vivemos para Ele. Amém? Glória a Deus. Que bênção, Cristo. Você já cumprimentou quem está do seu lado? Dê um aperto de mão, um abraço. Declare a paz de Jesus sobre a vida dele, sobre a vida dela. Glória a Deus, que bênção, queridos. Os que assim já fizeram, pode se assentar, fique à vontade. Eu quero cumprimentar você com a graça e a paz de Jesus. Amém? Que essa graça seja sobre o seu coração, sobre toda a sua família, a tua casa. Que bom que você está aqui, que bom, que benção. Glória a Deus por aqueles que estão nos acompanhando também pela internet. Que essa mesma graça seja sobre todos vocês. Queridos, eu quero ser breve aqui em alguns recados, em alguns avisos que nós já temos dado, vamos reforçar apenas. Mas, por exemplo, nós estamos nesse mês e vamos nessa semana, é a reta final, para a arrecadação de sabonete e creme dental, para abençoarmos a comunidade terapêutica Gilead, lá do Mato Grosso, que trata de dependentes químicos, ter feito um belíssimo trabalho na recuperação de homens, queridos. E nós estamos contribuindo este mês, ainda dá tempo de você trazer nesta semana na secretaria ou até o final de semana no culto de domingo, tá certo? Queridos, nesta quarta-feira tem um aviso importante para os adolescentes, é a Last Night, que acontece toda a última quarta, culto especial da rede Up Teens. Então você adolescente, você pai e mãe, que tem adolescente em casa, reforce esse convite, faça com que a galera esteja aqui às 20 horas com o tema especial Cheque Mate. Deve ser coisa boa, hein? Em nome de Jesus. E também na quinta-feira, queridos, vamos ter aqui o culto especial também da Rede Homem, sempre com uma palavra também específica, voltada para homens de fé. Não é? Então você não pode perder, homem de Deus, homem de fé. Você é convidado a estar conosco. Você que nos visita também é super convidado a estar conosco. Mas nós lançamos um desafio: convide mais um amigo, convide um colega de trabalho, convide, quem sabe, alguém da sua família, o seu vizinho. Vamos encher esse lugar de homens celebrando a Jesus, um tempo de comunhão muito especial. Quinta-feira, às 20 horas aqui na igreja. E no sábado, queridos, nós teremos aqui o culto de jovens, é a rede Imersão, com o culto chamado DIP, às 20 horas aqui também na igreja, toda a galera envolvida aí. Não vou chamar a galera aqui, né, pastor, para mim não ficar envergonhado, mas nós estaremos firmes e fortes aqui com os jovens também no sábado às 20 horas. E em falar em jovens, nós falamos dos adolescentes, estamos aí com as inscrições abertas para o acampamento Reconnect, que vai acontecer no dia 24, 25 e 26 de novembro, para jovens e adolescentes.
entre 12 e 30 anos de idade, tá certo? Não é retiro, é acampamento. Então quem já participou de retiro nessa faixa etária já poderá participar tranquilamente, mas são vagas limitadas, tem um valor aí, um investimento. As inscrições já estão abertas ali no balcão de informação. Nós temos aí fichas para inscrição, é só se dirigirem lá, ou durante a semana na secretaria. Estaremos abertos aí nessas próximas semanas para as inscrições. Então, pai, mãe, incentive, encoraje, invista na vida do seu filho. Você que tem um adolescente em casa, para que esteja, faça parte. Eu creio que vai ser bênção para todos nós, tá certo? Reconecte é o tema do acampamento em novembro para jovens e adolescentes de 12 a 30 anos de idade. Amém, queridos? E o último aviso, meus queridos, é sobre o Celebra Kids, uma organização especial da Rede Kids, que vai acontecer desta vez num sábado, não é no domingo, vai acontecer no sábado, dia 4, às 17h30, aqui na igreja, tá certo? Maiores informações, procure depois a Rede Kids, ou durante a semana, na secretaria, nós vamos te dar maiores informações. Mas agendem aí, dia 4/11, num sábado, às 17h30, pai e mãe responsável, pode trazer seu filho de 3 a 11 anos de idade. Você sabe que Celebra Kids é sempre uma bênção, coisas extraordinárias acontecem no meio da galerinha ali, através desse engajamento de uma rede tão especial que é a Rede Kids, tá certo? Então vocês estão convidados a trazer suas crianças aqui. Amém, queridos? É somente isso, muito breve, bem objetivo, mas nós queremos continuar nossa adoração, celebrando a Jesus com os nossos recursos também. Não sei se você veio preparado, sentir no seu coração. Nós sempre temos a opção aqui pelas urnas, com os envelopes, ou lá atrás no balcão, com outras opções. Mas nós sempre gostamos de reforçar que os nossos recursos são do Senhor. E nós apenas reconhecemos a provisão de Deus e obedecemos a palavra do Senhor com fidelidade e alegria, queridos. É uma alegria contribuir para o reino de Deus, afinal tudo é dele, não é? Então nós apenas estamos obedecendo ao Senhor em adoração. Isso é uma adoração. Quero convidar você a ficar em pé. Se você veio preparado, sentindo no seu coração, através dos seus recursos, o seu dízimo, oferta missionária, faça isso com alegria, tá certo? Alegria no coração. Saiba que Deus é o teu pastor e nada te faltará. O Senhor é o teu pastor. Eu estou falando teu para te encorajar, tá certo? Mas o Senhor é o meu pastor, assim diz o salmista no Salmo 23:1. Vamos todos orar, queridos. Feche seus olhos. Pai, nós queremos celebrar o teu nome, Senhor Jesus, porque o Senhor pagou todo o preço naquela cruz. Nós somos quem somos, porque a graça do Senhor está sobre nós. As tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Grandes são, Senhor, as tuas preciosas promessas. Nós te louvamos, Cristo amado, porque tu és o nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Redentor, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tu és o nosso provedor, provedor da nossa salvação, provedor da nossa alegria, provedor da nossa paz, provedor, Senhor, do nosso sustento. Tu és aquele que cuida do teu povo. Obrigado, Senhor, porque como supremo pastor, o Senhor não deixa uma ovelha sequer passar fome no pasto, porque tem abrigo, tem socorro. Ah, Senhor, tem cuidado para uma ovelha do Senhor. Nós te louvamos e te exaltamos e bendizemos o teu nome nessa noite, em o nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor mais uma vez e vamos celebrar Jesus.
Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, e louvor a Deus, e levanta das minhas mãos. É pra dizer que te pertenço. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, e o louvor a Deus me levanta das minhas mãos. É pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força, e o louvor a Deus me levanta das minhas mãos. É pra dizer que te pertenço, Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus me levanta das minhas mãos. É pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus me levanta das minhas mãos. É pra dizer que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Jesus. Nosso Deus, Ele é santo, Ele é exaltado. E nós podemos crer que quando nós temos Jesus no nosso barco, quando nós temos Jesus em nossa vida, Jesus do nosso lado, nada pode nos abalar, nada pode nos abater, porque Ele está nos guiando, está nos direcionando. Nós podemos descansar nos braços do Pai, descansar na presença do Senhor, porque Ele está conosco. Ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Que você adore a Ele, exalte a Ele, porque Ele é merecedor dessa adoração e dessa honra. Tu és adorado, Jesus, aqui neste lugar, ó Pai. Nós te adoramos, Deus.
segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme estás. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Obrigado, Jesus. Podemos descansar em Ti, Deus. Podemos nos abrigar nos Teus braços, nos Teus pés, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Seja adorado o teu nome, Senhor, para todos sempre. Que lugar de descanso é este, meu Senhor, na tua doce presença. Nós te agradecemos por já estar ministrando nosso coração em meio aos louvores, Senhor. Continue preparando nosso coração para ouvirmos a tua doce voz, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A graça e a paz sejam multiplicadas, meus irmãos. Glória a Deus. Pode sentar, por favor, queridos. Obrigado, irmãos preciosos, Ministério de Louvor, pela cooperação, ao amado Espírito Santo, a todos os nossos irmãos que estão engajados, servindo o Senhor, desde o estacionamento, com kids, a recepção, intercessão, todo o pessoal da mídia, e glória a Deus por tê-los todos aqui, nessa noite, para juntos adorar e ouvir a voz do Senhor. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, abra, por favor, no livro de Esdras, no capítulo 7. Você que não trouxe, nós iremos projetar daqui a pouco no telão também, tá bom? Mas, só para você estar aí já se preparando, livro de Esdras. Queridos, se você olhar no primeiro versículo, o capítulo 7 de Esdras, você vai ver essa seguinte declaração: passada estas coisas, ou seja, toda a etapa ou trajetória da construção do templo, onde os principais líderes foi Jesua e Zorobabel, e mais alguns chefes de família. Preste atenção: Jesua, Zorobabel e mais alguns chefes de família. Estes que conduziram, que lideraram para que viesse a restauração daquele templo que estava em ruína. Assim se levantou. Nós ouvimos semana passada a ministração, que por sinal foi uma bênção, terminou bem. Essa etapa terminou bem, tá certo? Terminou, foi maravilhoso, foi celebrativo, devemos celebrar as vitórias. Pastor Valdemar, inspirado pelo Senhor, nos trouxe essa palavra que realmente edificou tanto nosso coração. Agora, o capítulo 7 dizendo: passado estas coisas, passado aproximadamente 60 anos, passado essas coisas em que as muralhas não foram construídas. Você vai ver isso depois no partir do livro de Neemias. Foi construído o templo e alguns dos judeus que estavam escravos
na Babilônia, foram morar lá agora em Jerusalém. Eles estão lá habitando na cidade. No entanto, Deus começa a despertar o coração de um homem chamado Esdras. Você pode ler antes, não vai encontrar, a não ser no capítulo 7 em diante, que ele entra em cena. Ele entra em cena, que o Senhor o despertou, o levou, ele como sacerdote, como escriba, ele para ensinar a lei, porque existia apenas um templo e pessoas que estavam lá estavam vazias. Existia já um templo, no entanto não havia adoração lá ainda, porque aquelas pessoas que vieram habitar lá não conheciam o que era aquele templo antes, porque eles nasceram na Babilônia. Eles foram levados, os pais foram levados escravos para lá, e poucos ou alguns somente anciões que estavam com eles, que por outro lado de ver se alegrar com a construção do templo, eles ficavam se lamentando, porque comparando o que era bem diferente. Eles se lamentaram por conta disso. Mas agora, passado estas coisas, nós iremos perceber como este homem foi levantado pelo Senhor para fazer a diferença, e sem dúvida, tudo o que ele passou a fazer deu certo. Tudo que Esdras fez no Senhor, para o Senhor, deu certo. Esdras, se fosse nossos dias, ele seria muito procurado para perguntar a ele algo que muitos de nós temos o interesse de saber: qual é o segredo da restauração? Porque ele descobriu, as coisas passaram a acontecer depois que Deus o enviou para Jerusalém, porque, como eu disse, existe apenas a construção de um templo, com algumas pessoas que não conheciam verdadeiramente a Deus. Não havia lá levitas, não havia sacerdotes, não havia cantores, não havia porteiros, não existia de fato ali oficiais para celebrar ao Senhor, não existia um fundamento naquele templo, não existia uma adoração genuína ainda. E Esdras foi esse instrumento de Deus enviado para trazer uma restauração espiritual. Restauração espiritual. E com certeza muitos desejariam saber e perguntar a ele: Esdras, revela-nos, qual é o segredo da restauração? Qual é o segredo da restauração? É neste tema que eu gostaria de conversar com vocês, sobre o segredo da restauração. Eu acredito que muitos estão aqui e desejam: Senhor, me traz uma revelação ao meu coração. Eu preciso entender, Senhor, eu quero entender qual é a sua vontade para a minha vida. Eu fiquei realmente, irmãos, maravilhado com uma revelação da palavra de Deus sobre a vida de Esdras. Talvez não percebemos a relevância que esse homem teve, mas acredite, me despertou muito também interesse saber qual é o segredo que Esdras entendeu, porque este homem, queridos, poderíamos despertar uma curiosidade imensa: como foi possível um homem desconhecido ser capaz de realizar tanta coisa para Deus em meio a tantas adversidades? Como foi possível? Um homem desconhecido, até então ele não era bem evidente, ele era comum entre a Babilônia, mas o Senhor despertou ele para ir para Jerusalém. E como pode um homem desconhecido ser capaz de realizar para Deus tanta coisa em meio a tantas adversidades? Como foi capaz este homem de realizar tantas coisas em meio a tantas adversidades? E me despertou também uma outra pergunta, olhar para este capítulo 7 e para o capítulo 8 especialmente, me despertou também o que estava sobre ele, porque nós queremos saber, Esdras, qual é o segredo da restauração? Porque como pode um homem comum, que não era tão evidente, que não chamava tanta atenção assim,
que tornou um homem tão relevante, fez tantas coisas para Deus em meio a tantas adversidades? Como ele conseguiu prosperar em meio às adversidades? O que você fez para dar tudo certo assim na sua vida? Tudo parece que colocava a mão, dava certo. Os negócios conseguiam prosperar. Se perguntar hoje para uma pessoa bem-sucedida do nosso meio, talvez muito iriam atribuir a sua disciplina. Eles iriam se vangloriar da sua sobriedade e dizer: isso foi a razão de eu prosperar e a minha vida ser bem-sucedida. Mas Esdras, ele foi um homem muito bem-sucedido na presença de Deus. Ele descobriu alguns segredos interessantes sobre a restauração. Eu não vou falar para vocês, porque eu gostaria que você, ao ler o texto comigo, se atentasse o segredo da restauração que este homem compreendeu. A própria palavra, ela vai nos ministrar. Então vamos lá. Eu vou citar aqui apenas alguns versículos. Você vai lendo, você que está com a sua Bíblia, você vai notando aí, tá certo? Para que você depois possa se aprofundar e assim mergulhar nessa revelação da palavra do Senhor. Bom, vou citar aqui alguns versículos do capítulo 7 e também do capítulo 8. Primeiro é o versículo 6. Vai prestando atenção, hein? Ele era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel, e como a mão do Senhor seu Deus estava sobre ele, o rei lhe deu tudo o que ele havia pedido. Vamos para o verso 9. O verso 9 diz: ele partiu da Babilônia no primeiro dia do primeiro mês, e no primeiro dia do quinto mês chegou a Jerusalém, porque a mão bondosa do seu Deus estava sobre ele. Do verso 9 nós vamos agora lá para o verso 27 e também para o verso 28. Bendito seja o Senhor Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para adornar a casa do Senhor em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua misericórdia diante do rei, dos seus conselheiros, de todos os seus príncipes poderosos. Assim eu me animei, porque a mão do Senhor meu Deus estava sobre mim, e reuni alguns chefes de Israel para voltarem comigo. Agora nós vamos entrar no capítulo 8, olhe lá, no verso 18, por favor, acompanhe aí, queridos. Verso 18: e como a mão bondosa de Deus estava sobre nós, eles nos enviaram um homem sábio dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias, como seus filhos e irmãos, em número de 18. Mais uma referência, ainda no capítulo 8, verso 21 ao 23, vamos juntos. Então ali junto ao rio Ava, proclamei um jejum para nos humilharmos diante de nosso Deus, para lhe pedirmos uma boa viagem para nós, para os nossos filhos e para tudo que era nosso, porque tive vergonha de pedir ao rei exércitos e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porque já lhe havíamos dito: a mão do nosso Deus está sobre todos que o buscam para o bem deles, mas a sua força e a sua ira são contra todos que o abandonam. Assim nós jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Última referência, vamos lá no verso 31. Partimos do rio Ava no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém, e a mão do nosso Deus estava sobre nós, e nos livrou das mãos dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Você que está atento na palavra, ouvindo atentamente a palavra de Deus, eu quero perguntar para vocês: qual é o segredo da restauração? O que, irmãos? Ei, preciosidades, povo crente,
sustenta a palavra, exatamente isso. Se Esdras, ao responder qual é o segredo da restauração, como tudo veio a dar certo, como que os inimigos não conseguiram destruir, não afetou a vida de vocês, como foi possível vocês obter favor do rei, favor de autoridades, de governo, como foi possível você ter conexões com pessoas desconhecidas e elas se unir com um propósito e abençoar a sua vida? Como foi possível tantos testemunhos? Qual é o segredo? Ele humildemente pegaria esse microfone e diria simplesmente isso: oh, meus irmãos, a boa mão do Senhor estava sobre mim. A mão do Senhor estava sobre mim. Era a mão do Senhor que estava sobre mim. Por isso, meus irmãos, já compreendemos aqui uma palavra-chave dessa palavra. Tanto o capítulo 7 e o capítulo 8 ressaltam claramente que tudo veio a dar certo por causa da mão bondosa, a mão poderosa de Deus que estava estendida sobre este povo. A mão do Senhor, a mão do nosso Deus. E isso faz toda a diferença quando entendemos que a nossa vida, quando ela passa a ser governada sob a mão do Senhor, a mão do Senhor. E nós podemos identificar, meus irmãos preciosos, quando falamos sobre a mão do Senhor, primeira coisa, podemos identificar que a mão do Senhor, ela governa os reis da terra. Você crê nisso? Amém? A mão do Senhor, ela governa os reis da terra. E você pode olhar isso, eu vou citar novamente aqui os versículos, embora nós já lemos, só para você certificar se isso procede essa afirmação. O verso 6, verso 27, vai dizer: segundo a boa mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele, e o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. E mais uma vez ele está exaltando o verso 27, bendito seja o Senhor Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei, para adornar a casa do Senhor em Jerusalém. É tremendo, irmãos, quando nós vemos o cumprimento dessa palavra. Por exemplo, Provérbios 21, verso 1, diz: como corrente de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, este o dirige para onde quiser. Como corrente de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, este o dirige para onde quiser, conforme diz em Provérbios 21, verso 1. Precisamos crer, meus irmãos, que a mão do Senhor, ela governa os reinos da terra. Ele está acima de qualquer governo paralelo. Pertencemos a um Deus que, quando Ele estende a sua mão, Ele governa sobre todo o reino, todo o governo da terra. Precisamos crer, descansar nosso coração nessa certeza, meus irmãos. O coração de Nabucodonosor, você pode conferir depois em Daniel, no capítulo 4, como que Deus quebrantou o coração deste homem para conhecer a Deus, e no fim ele até lançou um decreto dizendo que todo aquele que não se curvasse ao único Deus, ao Deus de Israel, que seria morto. Ele se converteu seu coração a este Deus, porque o coração dele, acima de um rei, que até então poderoso, na Babilônia, no entanto, ele perdeu a consciência, movido por um orgulho, ficou 4 meses andando como um bicho no meio do mato, e depois desse tempo voltou à consciência, ele reconheceu que Deus é Deus, Ele é o Senhor que pode humilhar todos os que se exaltam, e é capaz de exaltar e honrar todos aqueles que se humilham. Este Deus, irmãos, a mão do Senhor governa os reinos da terra, tudo é sustentado pela sua mão poderosa, a sua mão poderosa. Qual é o segredo da restauração? É a mão do Senhor. Precisamos andar debaixo dessa mão,
andarmos aqui nessa cobertura. Outra afirmação tremenda, meus irmãos, que a mão do Senhor governa na vida daqueles que o buscam. Aleluia! Você pode conferir na sua Bíblia, no capítulo 7, especialmente o versículo 10, o seguinte: Esdras pôs no coração o propósito de buscar a Deus, a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Este homem, ele ministrou para o seu próprio coração, que eu aprendo uma lição muito interessante para que a nossa fé, ela seja fortalecida, para que eu e você venhamos ser pessoas movidas pelo propósito de Deus, movidas pela mão do Senhor. E uma das coisas que Esdras nos ensina é que nós temos que dar comando para o nosso coração, dizer: converta o meu coração ao Senhor. Pôs no coração um propósito. Olha, eu quero ter um propósito de vir a Deus, eu quero ser mais crente, eu quero ser mais firme, eu quero ser mais fiel ao Senhor. É ministrando para si mesmo. Ele pôs no coração um propósito de buscar a Deus. Eu vou buscar ao Senhor. Sabe, aqueles que têm um propósito de buscar a Deus na madrugada e assim o buscam. Outros preferem fazer isso pela manhã, preferem vir ao culto, mas estão buscando o Senhor. Eu pus no meu coração um desejo, eu pus no meu coração um propósito. Veja, vou corrigir aqui, um propósito, não é um desejo. Eu tenho um desejo no meu coração, não, é propósito, mesmo não sentindo desejo, irmãos. Propósito é diferente de motivação. Motivação passa quando você atinge o alvo, quando você chega, quando alcança. Aí chegou no alvo, acabou a motivação também, pronto. Aí aquele que emagreceu engordou de novo, aquele que chegou lá agora não vai mais, aquele que fazia tal coisa deixou de fazer, porque alcançou o alvo, agora pronto. A motivação quando vai embora, acabou. O que precisamos é ter propósito, um propósito no coração. O propósito do meu coração é buscar a Deus, e eu vou buscar a Deus de todo o meu coração para cumprir a sua lei. Primeira coisa, irmãos, não é simplesmente ler a Bíblia, irmãos, é estar disposto a cumprir, é obedecer. Então, Senhor, Esdras colocou um propósito no coração, de buscar a lei do Senhor, buscar a revelação de Deus, buscar ao Senhor e cumprir a sua lei. E também não vai findar somente em você o entendimento, para ensinar em Israel, ensinar outras pessoas. Olha o propósito, irmãos. Primeiramente, o que é? Buscar a Deus de todo o coração. E segundo, cumprir a palavra de Deus. Eu quero obedecer a sua palavra, Senhor. E desejo também, e ter um propósito de ser um agente de transformação, um agente de ensinar. O que eu aprender com o Senhor, eu quero ensinar a outros também. Olha que maravilha, meus irmãos. Agora, eu pergunto, você acha que Deus se agrada disso, irmãos? Sabia que nós temos que aprender a orar, saber o que pedir a Deus, ter uma finalidade bem clara. Nem tanto o que agrada a Deus é o que nós pedimos, mas sim a finalidade que nós vamos fazer com o que nós estamos pedindo. Não é o pedido, é a finalidade. E aqui, claro que essa finalidade muito agradou o coração de Deus, porque Ele teve esse propósito bem claro: buscar a Deus de todo o seu coração, cumprir a lei, ou seja, obedecer, e também ser um instrumento de Deus para ensinar a outras pessoas. Sabe, meus irmãos, que a mão do Senhor governa a vida daqueles que o buscam. Se você está buscando ao Senhor, tenha certeza que o Senhor há de governar a sua vida todos os dias, em nome de Jesus. Então busque ao Senhor, busque. Então obedeça ao Senhor, ainda que seja um conflito para você, mas faça a vontade do Senhor, porque você vai andar sob essa mão poderosa de Deus, irmãos. Este é o segredo da restauração, é o segredo para ver bem sucedido a nossa vida, é andar em obediência ao Senhor.
E quando você também se dispõe para cuidar de outros, ensinar, compartilhar, enquanto você se dispõe para cuidar, ajudar outras pessoas, Deus vai cuidar de você e cuidar das suas coisas também. Outro princípio maravilhoso que aprendemos nessa palavra, meus irmãos, que a mão do Senhor nos livra das mãos dos nossos inimigos. Ah, sim, o Senhor tem nos dado livramento. E a própria palavra vai dizer isso no versículo 31, no capítulo 9. Olha só o que ele declarou: e a mão do nosso Deus estava sobre nós e nos livrou das mãos dos nossos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Isso é a palavra de Deus, irmãos, perdão, tá? É o capítulo 8, tá bom? Veja alguns irmãos procurando aqui, é no capítulo 8. E a mão do nosso Deus estava sobre nós e nos livrou. Isso porque a viagem da Babilônia até Jerusalém era mais ou menos 1.500 quilômetros. E para percorrer isso, talvez hoje é diferente, né? No máximo 2 dias podemos percorrer, dependendo do percurso. No entanto, eram 4 meses de viagem. 4 meses num deserto eles atravessarem. Então havia muitos ladrões, havia muitas ciladas, muitos inimigos, era um risco fora de sério. E Esdras já havia falado claramente para o rei, garantiu uma coisa: nós iremos porque a mão do Senhor está sobre nós, vai nos guardar dos inimigos, não precisamos de escolta, não precisamos de exércitos, nós estamos seguros que Deus vai nos guardar. Aí chegou na hora do vamos ver. Você percebeu que ele até disse: olha, pelas ameaças, pelos riscos da viagem, fomos tentados a pedir ao rei uma escolta, exército, para nos levar por causa dos perigos da viagem, mas havíamos falado aí que não precisava, porque o nosso Deus iria nos guardar, a mão do Senhor. E o que ele fez, irmãos, foi para o jejum. Jejuaram, ele proclamou ali um jejum, na direção daquele rio Ava, clamaram ali o Senhor, passaram um tempo de jejum, clamando a proteção do Senhor, sobre a vida deles, sobre a vida dos filhos, e tudo que levava o nome deles. Sabe, meus irmãos, o que nós procuramos fazer quando temos logo uma necessidade? Jejuamos para consultar a voz do Senhor, jejuamos para batalhar por uma vitória, jejuamos pelo menos, buscamos a Deus em oração, ou já queremos logo escoltas por aí, queremos arrumar alguma segurança provisória, nem consultamos a Deus, já fazemos empréstimos loucamente, nem buscamos a Deus, fazemos aliança com pessoas que amanhã vai cobrar caro esse favor, hein? Estou te falando, hein, precioso? Nem consultamos a Deus por uma necessidade, não jejuamos, não consultamos a Deus, aí somos precipitados em ter aliança com pessoas que pode custar caro esse favor amanhã. Esse favor pode pedir algo em troca. Então dependa acima de tudo da graça do Senhor, porque se Ele enviar um servo dele como resposta, assim como enviou para Esdras pessoas como resposta, mas foi resposta de oração, pessoas que vieram para somar junto a um propósito, nada por interesse, somente para um propósito de glorificar o nome do Senhor, cumprir o propósito de Deus, é isso. Mas a mão do Senhor, irmãos, ela nos livra das mãos dos nossos inimigos, e como tem nos livrado. Meus irmãos, minha oração é pedir ao Senhor que nos livra do mal. Livrar do mal, nos livra do maligno, venha nos livrar do homem violento, porque tem muitas pessoas instrumento do mal, irmãos, nós temos que guardar, nós temos que ter muita vigilância, para que Deus venha nos guardar, irmãos, do homem violento, do homem mau, da pessoa que está movida pelo mal, que está cega nas trevas, ela é capaz de fazer coisas terríveis. Todos os dias percebemos isso e temos pedido: Deus, guarda a minha vida, Senhor, porque a palavra do Senhor declara que aqueles que são do Senhor, o Senhor o guarda e o maligno não lhe toca. O Senhor guarda e o maligno não lhe toca. Não serão confundidos os filhos do Senhor.
não serão confundidos. O Senhor o guarda, irmãos. Mas nós temos que ter certeza de uma coisa: nós estamos andando sob a mão do Senhor, porque as mãos do inimigo, irmãos, o inimigo vem com as mãos para tentar nos roubar da presença de Deus, dos planos de Deus. As mãos do inimigo. Você prestou atenção nesse versículo, está dizendo, verso 31, a mão do nosso Deus estava sobre nós e nos livrou das mãos dos nossos inimigos, porque eles tramaram o quê? Ciladas, muitas ciladas no caminho. Em nosso caminho, meus irmãos, nós temos ideia quantas ciladas que estamos sujeitos, mas podemos ter certeza de uma coisa: daquelas as quais o Senhor não nos alertar para nos desviar, o Senhor propriamente vai frustrar, desbaratar as ciladas do inimigo contra as nossas vidas, no nome de Jesus. Eu creio nisso, irmãos, eu creio nisso. O Senhor nos deixará passar por isso sem antes nos avisar, pelo menos alertar: olha, ali tem uma cilada, hein? Olha, cuidado com essa assinatura, cuidado com esse envolvimento aí, viu? Cuidado com esse namoro, cuidado com esse relacionamento, hein? Cuidado com esse envolvimento. Muitas das coisas, meus irmãos, nós temos que atentar, Deus alertando a nós, falando conosco. Nós queremos, irmãos, viver uma vida bem-sucedida, em paz, na presença do Senhor, viver tudo dando certo, onde colocar as mãos, Deus abençoando, a graça dele suprindo. Mas, irmãos, é estar vivenciando essa restauração completamente, mas é a mão do Senhor que vai conduzindo. Aí nós temos que entender se nós estamos sendo guiados e movidos pela mão do Senhor, ou é a mão do inimigo, as mãos do inimigo que vem para destruir e destrói, irmãos. E como tem destruído, nós temos que sair desse ambiente, irmãos. Tem que acabar com essa mentira para que essa mão seja removida do diabo dessa casa. Tem que começar a haver arrependimento para que a mão do Senhor venha em favor dele sobre essa casa. Tem que fechar legalidades para que essa mão suja do maligno seja removida desse lar, em nome de Jesus. Nós queremos restauração de Deus em nossas vidas, irmãos, mas se nós não estamos permitindo a mão do Senhor agir em nossa vida? E por último, meus irmãos, esse texto não poderíamos deixar de citar a ele, que a mão do Senhor não está encolhida. Glória a Deus. Livro de Isaías 59, verso 1 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo, para não poder ouvir. A mão do Senhor não está encolhida, a mão do Senhor está estendida para salvar aquele que está caído, seja caído na dor, caído por estar depressivo, caído na tristeza, caído no poço do pecado, caído no poço do lamaçal, da iniquidade, que está caído. A mão do Senhor não está estendida, irmãos, ela não está encolhida, aliás, mas Ele estende a mão para acolher, para salvar. Essa é a mão poderosa do Senhor, irmãos, é a mão bondosa do Senhor, é a mão do Senhor. Mas eu preciso citar para vocês o mas que há no versículo 2 deste capítulo: mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Então, se a mão do Senhor, ela não está encolhida, mas está estendida para salvar, no entanto, o que está encobrindo da face do Senhor, senão o pecado que não foi confessado, que não houve um arrependimento, irmãos? Nós podemos crer que se nós confessarmos nossos pecados, conforme diz em 1 João, no capítulo 1, verso 9, que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar de toda injustiça. Ele nos perdoa, Ele nos levanta, meus irmãos, através do perdão. O Senhor nos levanta, irmãos,
Porque quando uma pessoa está paralisada espiritualmente, porque o pecado está consumindo a vida dela, e para ela se levantar, e Deus levantar, estender as mãos, é somente através do perdão. Mas esse perdão só se estabelece se houver um arrependimento, uma confissão genuína e uma decisão de viver intensamente para Deus. Essa mão se estende para acolher, para levantar. Talvez está abatido, irmãos, e é somente pela presença do Espírito Santo de Deus para nos levantar. Somente a graça do Senhor, irmãos. Sabe, a nossa vida tem um valor imenso, mas depende na mão de quem está. Tudo depende na mão de quem está. Um exemplo: se eu pegar uma bola aqui de futebol e dizer o seguinte: quem pagar mais eu vendo. Talvez, irmãos, se eu conseguir R$5 aqui, vai ser muita misericórdia de alguém ainda, pastor. Agora, vamos pensar em um Messi. Se ele vem aqui, pega uma bola e diz: quem dá mais caro para essa bola? Vai ser muito dinheiro, você não acha? Aí eu estou aqui do lado e falei: mas qual que é a diferença? Depende na mão de quem está. Mas é o mesmo produto, mas depende na mão de quem está. Mas é assim a nossa vida, irmãos. Sua vida tem valor. Você se vê uma pessoa cujo o seu valor é imensurável, se vê o valor que da sua vida, vai depender na mão de quem ela está. De quem está, na mão de quem está a sua vida. Nisso você vai conseguir enxergar o valor. Depende na mão de quem está. Hoje a nossa vida na mão do Senhor, meus irmãos, é valorosa demais a vida. Como é maravilhoso viver todos os dias para a glória de Deus. Não há espaço para abatimento, meus irmãos, porque está nessa mão poderosa, a mão do Senhor. Ele nos guarda, irmãos, nos abençoa, nos fortalece. Eu quero orar neste momento, irmãos meus, e apenas mais uma ilustração para a gente orar. Como nós precisamos entender que nós precisamos andar aqui, sob a mão do Senhor. Eu gosto de fazer esse exemplo, eu conto para as crianças, conto para alguns adolescentes também, para alguns jovens também, para a igreja agora eu vou contar também. Faz assim, assim, isso, irmãos, maravilha. Pensa que aqui é a mão do Senhor, a mão de Deus, e aqui embaixo é você, é a sua vida. Aqui como fosse a nuvem, você está aqui, há uma proteção do Senhor. Agora, se Deus está movendo para lá, nós temos que ir. O problema é nós sairmos dessa cobertura. Sai por um momento aí. Ficou exposto, né? Se vier ataques, você está vulnerável, porque você não está nessa cobertura, não está debaixo dessa mão bondosa de Deus. Então aqui você fica vulnerável, aqui você está seguro, aqui você está realmente bem exposto, porque o inimigo ele anda ao derredor, porque ao redor você está aqui. Agora ficar exposto, você facilmente cai em ciladas, em áreas que você tinha vencido, mas por sair dessa cobertura, sair debaixo dessa mão poderosa de Deus, da presença de Deus, logo você torna-se uma pessoa bem vulnerável a cair, a tropeçar. Por isso, meus irmãos, nós temos que andar aqui, ande na presença do Senhor, ande sob essa mão poderosa do Senhor. Eu quero chamar você nessa noite, talvez você se identificou: pastor, é a minha vida, e eu quero realmente estar sob essa mão poderosa, Senhor. Eu quero, porque eu entendi que os meus pecados, ele faz separação da presença de Deus, afeta a minha comunhão com Deus. Pois é, precioso, Cristo, ele estendeu a mão para nos reconciliar, porque enquanto sua mão estava estendida naquela cruz, braços abertos, uma mão que estava ligada ao Pai, e a outra mão estendida para nós, e dizendo: vinde a mim, você está sobrecarregado, vinde a mim, ninguém pode ir ao Pai senão por mim.
Essa mão é uma conexão, essa mão é um caminho para ter acesso a Deus, é um caminho para ter acesso à eternidade, para ter acesso ao perdão, para ter acesso à vida eterna, para ter acesso a uma vida restaurada, para ter acesso a uma vida de paz, meus irmãos. Mas essa mão que está aqui estendida, simplesmente convidando você e dizendo: vinde a mim, venha, segura na mão do Senhor. E o meu clamor, irmãos, não é nem dizer: Senhor, eu quero segurar na tua mão. Ao contrário, Senhor, segura na minha mão e me ajuda, porque nós somos vulneráveis, suscetíveis demais em largar as mãos do Senhor. Mas pedir a Ele: Senhor, segura na minha mão e me ajuda, Senhor. Com certeza nós iremos muito mais longe, nós iremos superar muito mais desafios. Amém, meus irmãos? Sigam de pé, por favor, meus queridos. Olha que promessa tremenda. Você será uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do seu Deus. Tudo depende na mão de quem está. Como está a sua vida? Você deseja realmente estar assim: olha, eu quero andar debaixo dessa presença, da mão do Senhor. Eu preciso dessa presença do Senhor na minha vida. Eu preciso da mão do Senhor para me ajudar a levantar. É a mão do Senhor para governar a minha casa, governar a minha vida. Eu preciso dessa mão poderosa do Senhor. Este auxílio, a mão é o auxílio do Senhor. A mão representa o favor do Senhor, representa o acolhimento do Senhor. Quantos aqui necessitam nessa noite? Eu quero chamar você a sair do seu lugar, que nós queremos orar aqui com você aqui na frente. Sai do seu lugar agora, que nós vamos clamar ao Senhor. Enquanto isso, nossos irmãos da intercessão vão chegando aqui também, e nós queremos orar com você nessa noite, dizendo: Senhor, eu quero andar, Pai. Eu preciso andar nessa presença, eu preciso da mão poderosa do Senhor na minha vida hoje. Eu preciso dessa presença do Senhor na minha vida. Ou eu quero voltar para este lugar. Eu quero voltar para este lugar na presença do Senhor. Eu preciso receber esse toque do Senhor na minha vida. Eu preciso me levantar. Talvez essa luta é tão grande, até para sair do seu lugar é difícil. Peça para alguém ao seu lado: olha, vai comigo lá na frente, me ajuda em oração, me ajuda a me levantar mais uma vez, me ajuda. Isso, irmãos, muitas pessoas chegando. Pode vir aqui à frente, por favor, preciosidades. Glória a Deus. Você vai ser acolhido, acolhida por alguém aqui, que vai simplesmente orar pela sua vida, vai orar pelo favor do Senhor sobre tua casa, sobre a sua história. Venha, nós cremos no poder da mão do Senhor neste lugar, o poder das mãos do Senhor, poder das mãos do Senhor. Tem pessoas lá aqui no corredor, tá, meus irmãos intercessores, aqui na frente, ó, venha até eles por gentileza. Pode vir mais aqui na frente, meus irmãos, por gentileza. Pode vir aqui na frente, ó, que nós vamos identificar você, para que possamos orar. Depois você também pode fazer isso. Você que deseja começar uma campanha de oração nessa noite, você pode também sair do seu lugar. Você que está na campanha de oração, nós queremos aqui orar com você, em nome de Jesus. É isso, irmãos, mergulhem neste oceano do amor de Deus. Sinta-se o acolhimento da mão do Senhor sobre ti. Sinta-se a presença, Senhor, te levantando agora deste lamaçal. Sinta a mão do Senhor poderosa te acolhendo, te curando, tocando onde somente Ele pode tocar, no nome de Jesus. Essa mão poderosa do Senhor que remove todas as ciladas do inimigo, que destrói toda fortaleza diabólica, em nome de Jesus. Sinta a mão do Senhor movendo, sinta a presença, Senhor, sobre ti, no nome de Jesus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou.
Recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, eu recaio, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, 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 em teus braços é o meu descanso. Tu és, Senhor, o nosso descanso. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. A tua mão sempre esteve estendida para acolher, para trazer de volta os filhos pródigos. O Senhor sempre estendeu as suas mãos, Senhor, para nos livrar do mal, nos livrar do maligno. O Senhor sempre estendeu as suas mãos, ó Senhor, para derramar a tua provisão. Ó Deus, o Senhor que se importa em que a tua igreja, cada família, Senhor, seja restaurada completamente. E nós entendemos, Senhor, que a restauração é viver sob a mão poderosa do Senhor. É a mão do Senhor que restaura, que faz, que refaz, que renova. É a mão do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Pai, continue fortalecendo as famílias, continue restaurando, Senhor, essa casa. Continue, Senhor, visitando o coração deste filho, dessa filha. Continue movendo, Senhor, no nome de Jesus. Nós oramos que a tua bênção continue sobre a tua igreja. Ó Pai, aos irmãos e irmãs que estão na campanha de oração, Pai, continue dando sinais da sua vontade, do seu favor. Traga, Senhor, entendimento, revelação na mente. Venha inflamar os corações com a tua presença, Senhor. Pai, nós clamamos a ti no nome de Jesus. Nós iremos na certeza que estamos sob a mão bondosa do Senhor. A boa mão do Senhor não é contra nós, ela é a nosso favor. A tua mão está sobre nós, sobre as nossas vidas, não está contra nós. Não é para punir, mas sim para acolher, para restaurar, para perdoar, para levantarmos. Nós te agradecemos, ó Deus, por essa noite ter muitas vidas já se levantaram pelo favor do Senhor, que estavam paralisados espiritualmente, Senhor. Nós profetizamos, dê um salto e glorifica o nome do Senhor. Os que estavam cegos espiritualmente, recebam visão. Receba visão em nome de Jesus. Os que estavam sentindo-se impuros pelos pecados, sintam-se agora constrangidos pelo amor do Senhor, pela graça, porque onde abundou o pecado, superabundou a
graça do Senhor. Sinta-se renovado, sinta-se vivo, sinta-se a presença, Senhor, sobre ti, te fortalecendo, te restaurando completamente, em nome de Jesus. Em o nome de Jesus, nós oramos e o abençoamos no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Glória a Deus. Vamos continuar firmes com nosso coração na presença do Senhor. Amém, meus irmãos. Nós vamos orar encerrando este momento, mas eu quero honrar a vida de nosso amado presbítero Luiz Carlos, que está de aniversário hoje. Faz favor aqui, precioso. Posso deixar de orar? Tem alguns presbíteros aqui, o Marquinhos está lá no fundo. Quem mais está aqui dos nossos amados presbíteros? Por gentileza. Acho que eu vi o Reginaldo. Se estiverem aqui, por gentileza, nós queremos orar. Luiz Carlos de Almeida, esse irmão, uma bênção do Senhor nas nossas vidas, e queremos louvar a Deus pela sua história. 7.0, cheio de renovo. Olha ali, hein? Veio dali, ó. Veio dali, ó. Glória a Deus, é uma bênção. Irmãos, estenda suas mãos e ore abençoando a vida deste homem. Senhor, nós queremos te louvar pela vida do nosso irmão Luiz Carlos, por estar contemplando mais um tempo de vida, completando mais um ano de vida e contemplando os seus sinais sobre a sua história. Pai, nós te louvamos e oramos que o renovo do Senhor continue sobre a vida dele, Pai. Que ele seja cada dia cheio de vigor, que ele possa testemunhar, Pai, que o interior dele cada dia está mais novo, Senhor, mais cheio do Teu Santo Espírito, Senhor. Nós o abençoamos para que ele, junto com a sua casa, sua família, possa ser testemunha, Senhor, da Tua glória, a cada dia, Pai. Continue sobre a vida dele, a sua bênção, Pai. Nós assim te louvamos e o agradecemos a Ti no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louva o Senhor Jesus com a salva de palmas por este servo de Deus. Glória a Deus, irmãos meus queridos, vamos na paz. Que Deus guarde teu coração. Estenda suas mãos também. Que esta bondade do Pai continue sobre ti. Que essa graça maravilhosa, nosso Senhor Jesus, transborde o seu coração. Que o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão e as consolações do eterno Espírito Santo seja sobre ti, sobre a tua casa, sobre a igreja do Senhor hoje, e que assim seja para sempre. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos meus. Vamos na paz, queridos.